Oi, irmãozinhos, oi, irmãzinhas, paz e bem. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem. Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Peço desculpas pela iluminação. Eu comecei a gravar esse vídeo, estava tudo claro e começou a chover, né? Então tá tendo barulho de chuva, mas eu acho que eu vou conseguir conversar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre São Benedito, conhecido também como o Santo Preto, né? O Preto Santo. Ele fez parte da Primeira Ordem. Nasceu em Mesina, na Cilícia, em 1526. Seus pais eram escravos, então sua mãe já não queria engravidar, né? Para que seus filhos não fossem escravos, né? Ela não queria dar assim continuidade à escravidão, né? Porém, o seu patrão, né, falou que se eles tivessem filhos, o primeiro filho, né, ele daria a liberdade. E assim foi feito. Sua mãe engravidou, né, e nasceu o Benedito. E ele já, quando criança, né, ele já ganhou a sua liberdade. E quando criança, né, ele já foi apelidado, né, com esse nome de o Preto Santo. Ele era uma criança muito piedosa, muito doce, né? Então ali já foi apelidado. Ele cresceu, né, e trabalhava para ter o seu sustento, né, para se sustentar. Mas não trabalhava como escravo, tá? Ele foi descendente de escravo, seus pais eram escravos, mas ele não era escravo. Com 20 anos, 21 anos, né, acontece uma situação muito triste, né, ali com ele. Algumas pessoas maldosas começaram a tirar sarro dele, sabe, assim, falando, rir da cara dele e tudo mais, por conta da sua cor. Então, né, algumas pessoas ali racistas e também, né, começavam a desprezar ele, primeiro por ele ser da cor, né, que ele tinha, ser negro, ser preto, e segundo por ele ser pobre, e terceiro também, né, porque seus pais eram escravos. Então, né, ele passou por essa situação. Quando estava acontecendo esta situação, passou por ali um eremita por nome Lanches, né? E ele defendeu São Benedito, e eu anotei aqui na minha colinha o que esse eremita falou para essas pessoas. Vocês agora rirem e desprezam este pobre negro. Porém, eu lhes digo, não estará muito longe um dia em que vocês ouvirão falar grandes coisas a seu respeito. Então, né, ele fala isso como já uma profecia, né? E ele convida Benedito, né, São Benedito, para se tornar um eremita. E ali São Benedito vai, né, e organiza suas coisas, vende algumas coisas e vai, né, lá se tornar eremita. Quando... E voltei, gente, é por causa do carro de som, né? Ai, esses barulhos. Barulho de chuva nem tanto, né? Porque chuva é uma graça de Deus. Então, né, ele se torna eremita, e os eremitas naquela época, né, não tinham lugar fixo, claro, né? Porém, eles mudavam muito de lugar, sabe, de região e tudo mais. E por último, eles ficaram, né, se instalaram ali no Monte Pelegrino. O Langes, né, esse eremita que convidou ele, acaba morrendo. Então, São Benedito acaba ali ocupando, né, o lugar dele como eremita e fazendo o que o Langes fazia, né? O Papa Pio IV, ele determinou, né, ele fez um decreto que todos os eremitas entrassem em um convento, né? Ele queria ali organizar as casas religiosas, as ordens, né? E ele fez esse decreto. Então, né, São Benedito, ele passa a morar em Santa Maria, em Parlamo, e se torna, né, um frade menor. Ele
não era padre, era um irmão leigo, né? Era um leigo. E quando ele vai, né, para este convento, ele passa a tomar conta da cozinha, né? Se torna o cozinheiro. E ali é que começa, né, como Jesus, a sua vida de milagres. Ou seja, lá naquela cozinha, né, servindo os irmãozinhos, os freizinhos, ele começa a fazer muitos milagres, porque, gente, ele dava, né, ele preparava as comidas. Então, além de ser comida boa, né, ele ajudava também, ele dava esmola, né, digamos assim. E aí, gente, a comida nunca faltava, sempre multiplicava. Então, assim, ali ele já, né, começou a realizar esses milagres de multiplicação de comida, sabe? Nunca faltava comida e sempre quando ele dava uma esmola, né, por exemplo, isso aqui é um macarrão, faz de conta. Então, ele vai lá, dava um macarrão, né, para aquela pessoa, dava um arroz, um feijão, enfim, comida daquela época, né? E quando ele dava para a pessoa, quando ele ia lá, né, no armário, aquela comida tava lá, entendeu? Então era mais ou menos assim essas coisas que aconteciam. E também outras habilidades ele tinha, né? Quando ele estava rezando na capela, a sua face sempre brilhava como uma luz mesmo sobrenatural. Virando a folha, né? Ele foi escolhido como guardião. Ele aceitou, né, por obediência. Guardião é o superior ali do convento, né? E, gente, ele era muito justo, era muito bondoso. A sua reputação de santidade, né? As pessoas já tinham mesmo ele como um santo, né? Desde criança, né? Ele tinha uma grande sabedoria e uma grande, assim, curiosidade, né? É que ele ensinava, né, para os irmãozinhos, para os freizinhos, e ele era analfabeto, gente. Então nós sabemos de onde é que vinha, né? O próprio Espírito Santo estava junto com ele. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu anotei. Bom, ele se tornou guardião, né? Mas depois ele passou a ser mestre dos noviços, ou seja, ele cuidava ali da formação, né, dos novos freizinhos. Mas, né, a sua paixão mesmo era a cozinha. E ele ficou muito feliz quando ele voltou, né, quando ele passou por todos esses cargos e voltou a ser cozinheiro, né? Ele era muito querido pelas pessoas, muitos visitantes iam lá, muitas pessoas pediam conselho, orações, né? Já tinha essa parte dos alimentos que eu já contei para vocês, esses milagres, né? Então só multiplicavam a cada dia. E assim, o nosso querido e amado Santo Preto morreu em 1589, no dia 4 de abril, com 63 anos, né? Ele se tornou ali um grande santo, né? E ajudou aquelas pessoas e passou por uma breve enfermidade, né? Ele morreu de uma doença e ele foi escolhido, deixa eu ver aqui, escolhido como patrono pelos negros da América do Norte. E ele é o protetor de Paterno, né? Palermo, aliás, que é a cidade que ele morreu, foi canonizado em 1807. Depois, gente, aqui algumas informações importantes, né? Depois do Concílio Vaticano II, a sua festa passou a ser celebrada no dia 5 de outubro, um dia depois da festa de São Francisco, né? Mas a sua canonização mesmo foi no dia 4 de abril, quando ele morreu, né? No Espírito Santo, a sua festa é celebrada no dia 27 de dezembro. No Amazonas, na Venezuela e no Peru, né, celebram ele também durante todo o mês de dezembro. Olha só que graça, né? Aqui no Nordeste, nós celebramos, né, na segunda semana de Pentecostes, né, depois do Pentecostes. E é isso, né, gente? Eu gostei muito de conhecer a história de São Benedito. Eu sou um pouco tarda e lenta, porque eu moro aqui em Guaraciaba do Norte, Ceará. E a minha cidade vizinha é São Benedito, né? Que tem como padroeiro São Benedito. Então, agora conhecendo um pouco mais da história dele, né?
Já que ele também é franciscano, eu vou mais vezes em São Benedito mostrar mais coisas lá para vocês também. Porém, eu já mostrei a igreja aqui de São Benedito, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, que nós possamos pedir, né, São Benedito. Ah! Uma coisa muito importante também, né? Ele é padroeiro dos cozinheiros e das cozinheiras, né? Então, que nós possamos pedir a intercessão de São Benedito, para que nós possamos também ter essa santidade, essa paciência que ele teve, esse amor, né, que ele teve também. Para que um dia, junto com São Benedito, junto com Nossa Senhora, com Jesus, com São Francisco, toda a família franciscana esteja no paraíso. E é isso, paz e bem!